Terapia gênica é o tratamento baseado na introdução de genes sadios com o uso de técnicas de DNA recombinante, ou seja, a transferência de material genético com o propósito de prevenir ou curar uma enfermidade qualquer. No caso de enfermidades genéticas, nas quais um gene está defeituoso ou ausente, a terapia gênica consiste em transferir a versão funcional do gene para o organismo portador da doença, de modo a reparar o defeito. Se trata de uma ideia muito simples, mas sua realização prática apresenta vários obstáculos. As enfermidades genéticas conhecidas estão ao redor de 5.000, cada uma causada por uma alteração genética diferente. O primeiro passo para a terapia gênica é identificar o gene responsável pela enfermidade. Subsequentemente, pelas técnicas de biologia molecular, é possível adquirir um pedaço de DNA que contém este gene. Essa primeira etapa é chamada de isolamento ou clonagem de gene. A introdução do gene no organismo pode se dar de duas formas. A primeira é in vivo. Os procedimentos da terapia gênica in vivo consistem em transferir o DNA diretamente para as células ou para os tecidos do paciente. Esta forma é considerada mais eficiente e menos dispendiosa, porém é preciso o endereçamento correto. Se um gene é destinado ao fígado, deve-se garantir que chegue a esse órgão e não ao pâncreas, por exemplo. E a segunda é ex vivo. Nos procedimentos ex vivo, o DNA é primeiramente transferido para células isoladas de um organismo, previamente crescidas no laboratório. As células isoladas são assim modificadas e podem ser introduzidas no paciente. Esse método é indireto e mais demorado. Tipos de terapia gênica. Existem dois tipos de técnicas na terapia gênica, a germinativa e a somática. A técnica germinativa consiste na introdução dos genes no zigoto, célula resultante da fecundação, ou nos óvulos e espermatozoides. Assim, as células que se originam dessas células germinativas passarão a ter o gene de interesse em seu genoma. A técnica somática consiste na introdução de genes na célula somática, ou seja, células não sexuais. As células somáticas compõem a maior parte do organismo. Essa técnica é mais usada e não a transmissão dos genes para os descendentes, como ocorre na técnica germinativa. Terapia gênica hoje. As terapias gênicas são procedimentos novos que ainda se encontram em fase experimental. O conhecimento básico vem sendo adquirido em laboratórios de pesquisas fundamentais por meio de testes em modelos experimentais e ensaios pré-clínicos. Esses estudos validam o potencial da eficácia de uma estratégia terapêutica, bem como permitem detectar potenciais riscos a seres humanos, antecipando modificações dos vetores e outros componentes da estratégia terapêutica que aumentam a segurança para o uso humano. A pesquisa fundamental em terapia gênica é intensa e crescente no mundo. A figura 5 ilustra o crescimento contínuo do volume de publicações científicas nessa área. Nos últimos 3 anos, foram publicados em média cerca de 30 artigos científicos sobre assuntos relacionados à terapia gênica por dia. Terapia gênica e doença. Inicialmente, a terapia gênica era voltada apenas para o tratamento de doenças monogênicas, caracterizada pela ausência ou deficiência de um gene. São exemplos de doenças monogênicas a fibrose cística, a hemofilia e as distrofias musculares. Porém, atualmente, a terapia gênica também voltou-se ao tratamento de doenças adquiridas, pois essas apresentam maior incidência na população humana. Assim, a AIDS e o câncer tornam-se objetos de estudo na terapia gênica. Se, de um lado, a terapia gênica aparece como possibilidade de tratamento de doenças até hoje sem cura, ela também é considerada um procedimento de risco, e por isso, vários ensaios são realizados para testar sua segurança. A caracterização como procedimento de risco vem de fato de, muitas vezes, um vírus a ser utilizado como vetor, além do próprio produto do gene. A proteína pode ser entendida pelo organismo como um elemento estranho a ser combatido. Nesse contexto, muitos testes clínicos não obtiveram resultados satisfatórios, seja porque não foi possível detectar a proteína resultante do gene inserido, ou porque a terapia não resultou nos efeitos esperados. Além disso, reações imunitárias desencadeadas pelo vetor, pelo DNA inserido ou pela proteína expressa são um grande problema, e, para contorná-los, os pesquisadores podem fazer uso de imunossupressores, para qual a reação inicial seja interrompida e a terapia tenha tempo de agir sobre o organismo. Outra ameaça é que o vírus pode realizar inserções mutagênicas, levando ao desenvolvimento de leucemias, como ocorreu em testes clínicos. Benefícios. O tratamento está em estágio de estudos clínicos e laboratoriais, mas mesmo assim indica oportunidades crescentes. Acredita-se que a terapia gênica poderá se expandir para o tratamento de males cancerígenos, doenças neurológicas, cardiovasculares do sistema imunológico,
problemas oculares, daltonismo, obesidade, calvície, depressão, mal de Parkinson e de Alzheimer, e outros. Os problemas da terapia gênica são voltados para a melhor maneira de transferir o DNA sadio, o qual poderá ser feito através de injeção direta de DNA, complexo de receptores ligantes e eletroporação.